Fala pessoal, vamos continuar falando aí dos passivos aí que são mais os vencimentos mais curtos. Acabar de falar dele aí, que aí nós vamos falar do total, né? Total aí é o passivo circulante total, que é aquela soma que a gente já fez lá, que deu 13 mil. Bacana de ver é aquilo que a gente falou lá, a liquidez da empresa, a capacidade que a empresa tem de honrar seus compromissos de curto prazo. E aí é fácil, a gente pega o ativo circulante e divide pelo passivo circulante. Esse índice aí, obviamente, quanto mais a parte de cima aqui, né? Lá matemática simples. Quanto mais a parte de cima ficar maior do que a parte de baixo, ou seja, maior que 1, melhor, porque aí o ativo circulante vai ser maior que o passivo circulante, beleza? Então, isso é uma coisa boa. Coisa boa quando a empresa está líquida. Ela pode honrar os seus compromissos, né, independentemente se acontecer imprevistos aí. Agora, se for menor que 1, isso pode ser ruim. Não quer dizer que vai ser ruim, que a empresa é ruim, que sempre assim, tá? Por quê? Porque tem empresas que passam por esse critério aí do índice da liquidez, com liquidez menor que 1, só que muitas das vezes ela é uma empresa que ela gera tanto caixa, ela vende, tem receita e tem tanto lucro líquido nos trimestres, que ela vai conseguir honrar essa questão aí, e ela pode se dar o luxo de ter eventualmente aí esse número abaixo de 1, tá? Então precisa ser observado com mais calma. Uma coisa que a gente vai ver sempre aí, pessoal, nesse curso e, né, e via de regra na análise das ações, é que nenhum indicador, nenhuma análise de uma conta específica, ela vai determinar logo de cara a situação de uma empresa, se ela tem vantagem competitiva durável ou não, se a gente pode investir ou não, tá? São um conjunto de fatores, tá? Que até vão balizar e vão nos dar mais segurança para poder fazer uma escolha que seja rentável, e que coloque dinheiro no nosso bolso ao longo dos anos, tá? Quanto mais dinheiro e mais capacidade de pagar o passivo circulante, melhor. Então essas empresas elas conseguem gerar esse dinheiro para poder arcar, né? Custear esse passivo que ela muitas das vezes circulante, que muitas das vezes ela fica alta, tá? Ela pode se dar esse luxo. E por isso, né? Então que a liquidez ela não é uma coisa que crava ali se uma empresa tem vantagem competitiva durável ou não, tá? Pessoal, então a gente meio que encerrou aí o passivo circulante da parte do balanço patrimonial, tá, pessoal? Não confunda lá com o DRE, é um pouco diferente aí, porque a gente viu que um é um filme e o outro é uma foto. Essa dívida de longo prazo é a primeira conta aí da parte do passivo não circulante do balanço patrimonial. Ela vai além de um ano, tá? Aí começa aí toda essa parte daqui para baixo, começa a ser não circulante, então é tudo que vai além aí de um ano. Essa parte, obviamente, tem o seu correspondente lá no passivo não circulante, no DRE, né? E em termos de vantagem competitiva durável, essa dívida de longo prazo aí, ela normalmente é pouca, é pequena. Por quê? Porque a empresa com vantagem competitiva durável, ela se autofinancia. Ela gera, como a gente falou, ela gera tanto lucro, ela tem tanto dinheiro, ela tem tanto lucro acumulado no seu patrimônio líquido, que ela não precisa ficar pedindo dinheiro emprestado a juro caro, tá? E aí a gente tem uma exceção aqui que é para um caso brasileiro, que assim acontece em outros setores também, mas no setor elétrico, o que ocorre? Normalmente o governo dá subsídios de juros baixos para algumas linhas de empresas, algumas linhas
alguns setores, por exemplo, o setor elétrico. Então a empresa, ela muitas vezes ela prefere pegar um dinheiro ali do governo a taxas baixíssimas ali, 1% ao ano, para poder, por exemplo, investir em infraestrutura, investir em projetos que demandariam um alto capex, um alto investimento, um alto desembolso, uma alta retirada dos lucros acumulados, e ela prefere deixar aquele dinheiro remunerando, muitas das vezes ali no investimento próprio de renda fixa mesmo, ou financiando as suas próprias atividades, e pegar esse dinheiro emprestado. Então, o que acontece? Essa dívida de longo prazo aí, ela aumentaria nesse caso. E isso não quer dizer que a empresa não tenha vantagem competitiva durável. Então, é um caso para ser observado, tá? O ideal é a gente olhar nos últimos 10 anos, porque a gente vai saber se a empresa tem o histórico de ficar pegando dinheiro emprestado, né, que é o endividado ali que fica pegando dinheiro emprestado, sempre precisa pegar, se isso tem aumentado ao longo do tempo, aumentado nos últimos 10 anos ou diminuído, isso é bacana de olhar, tá? E se os lucros que ela gera nos últimos 4 anos são capazes de pagar essa dívida que ela assumiu no longo prazo aí. Então, nesse caso aqui, 3 milhões aqui, né? Nesse caso, 3 bilhões, na verdade, a gente precisa saber se em 4 anos ela consegue gerar lucros para pagar equivalentes, né? Lucros nos 4 anos equivalentes para pagar essa dívida de longo prazo aqui. Então, essa medida aqui é um balizador bom para a gente saber se a saúde financeira da empresa é bacana aí no longo prazo, tá? Outra questão aí, outras contas, os impostos diferidos. Isso aí geralmente vem quando a empresa aí posterga algum tipo de pagamento e aí de imposto, e esse pagamento vem aí, cai aí para a empresa pagar, tá? Isso aí também não tem muita relevância na análise. Participação minoritária é o exemplo, por exemplo, da CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, aqui no caso brasileiro, que tem participação minoritária na Usiminas. Então, no quadro societário da Usiminas tem a CSN ali, que é até uma concorrente, né, uma empresa que está ali no setor parecido, que tem uma participação minoritária na Usiminas, tá? Demais passivos, geralmente processo contra a empresa, algumas multas, derivativos que ela faz, juros de impostos, então entra tudo aí, tá? E aí, lembrando, né, que essa soma aqui, ó, passivo circulante total, deu 13, fechou a conta do passivo circulante total. E aí, ela soma com o passivo não circulante total, que deu 8, porque o 8 aqui é 3 mais 2, 5, mais 3 deu 8. Então, eu pego o 13 aqui, mais o 8, deu 21. 21 mil de passivo. Lembrando que isso aqui é negativo, né? Porque é a parte do passivo do lado direito aí da conta. Somou o passivo total, 13 mais 8, 21. Uma conta bacana para a gente fazer, que aí entra agora na análise, né? É o passivo total, que seria os 21 aqui, dividido pelo patrimônio líquido. O que a gente vai descobrir com isso? A gente vai descobrir se a empresa está usando o endividamento, as dívidas, as obrigações dela para financiar as operações, né? Então, é um balizador bom. E se a empresa tem uma vantagem competitiva durável, o que vai acontecer? Ela vai ter o patrimônio líquido positivo, cada vez mais positivo, e o passivo total aqui cada vez menor, tá? Empresa, obviamente, sem vantagem competitiva durável, ela vai ter o patrimônio líquido negativo por conta aí de um passivo total cada vez maior, tá? Exceções é quando a empresa, como a gente falou lá, gera muito lucro e aí pode gastar até o patrimônio líquido, pessoal. Que aí
Às vezes a gente vai ver lá o patrimônio líquido de um ano para o outro, por exemplo, diminuiu. A gente fala, não, isso é ruim. Realmente é ruim, mas às vezes a empresa ela gera tanto lucro que ela está com um plano aí de expansão, algo assim, que ela gasta até o patrimônio líquido para poder financiar aí, entre aspas, né, o seu crescimento e os seus projetos. Então a empresa muitas das vezes também pode recomprar suas ações. Às vezes tem uma crise, ela vai lá no patrimônio líquido dela, né, nas galinhas dos ovos de ouro ali, muitas das vezes, e recompra suas ações porque sabe que o preço está muito barato. Ela recompra as ações gastando o seu patrimônio líquido. Isso pode parecer ser ruim, mas, né, isso que sai como notícia que ela recomprou ações e a gente fica sabendo e é uma coisa boa, tá? Um outro caso é quando a empresa aumenta o seu endividamento sobre o patrimônio líquido. Então, isso, como eu falei lá, em caso de investimento e tudo, esse índice vai aparecer ruim, né? O endividamento sobre o PL vai aparecer ruim, né? Vai parecer que aumentou, só que a empresa gera muito lucro, então tem que ser observado. No caso dos bancos, eles podem ter esse índice aí maior do que as fábricas pela própria natureza dos bancos, que pega dinheiro emprestado para poder emprestar o próprio dinheiro mais caro, tá? E isso aí aumenta o passivo desses bancos, só que tudo é compensado com um ativo que é muito maior, que aí então a gente faz aquela relação lá de ativo dividido pelo passivo, a gente vai descobrir isso facilmente, tá? Normalmente esse índice aí abaixo de 0,8, a gente vai ter boas chances da empresa ter uma vantagem competitiva durável, tá? Então, essa questão é importante ser observada. E falando em dívidas, né? Falando em problemas, em dificuldades financeiras, de passivos maiores que ativos, de patrimônio líquido negativo, dessa questão aí, a gente vai descobrir aí quem está nadando nu só quando a maré baixar. Então, quando vem uma crise, a crise mostra aí quem está nadando nu, quem está com dificuldades financeiras, mesmo se tentou esconder aí ao longo do tempo. Beleza, pessoal? Obrigado.